Caro ouvinte, este episódio aborda uma história de crime real que, por isso, pode conter narrativas intensas e potencialmente perturbadoras. As informações compartilhadas incluem temas como violência gráfica, abuso e trauma. Tais conteúdos podem ser sensíveis e desencadear reações emocionais. Por favor, esteja ciente desses elementos antes de prosseguir. Se você sentir que tais tópicos podem ser desconfortáveis, pule o episódio. Lembre-se que seu bem-estar é prioridade. E se precisar de apoio emocional, considere buscar recursos disponíveis, como linhas de ajuda ou auxílio de profissionais de saúde mental. Agradecemos a sua compreensão e respeitamos suas escolhas individuais ao consumir o conteúdo a seguir. Se optar por ouvir esse episódio, faça-o com consciência e cuide de si mesmo. Atenciosamente, Espíritos do Além. Quantas vezes já ouvimos uma história real que nos parece muito saída direto de uma novela para ser verdade? E enquanto a Nazaré vira meme, nós acabamos pensando que tudo não passava de ficção. Eu sou a Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além, um podcast que trata de assuntos insólitos, misteriosos e sobrenaturais, sempre nessa ordem. Venha comigo porque hoje contarei uma história de crime real que foi requisitada por uma ouvinte, a Gisele de Brasília, e esse caso que a Gisele pediu chocou todo o Distrito Federal e Goiás no início dos anos 2000. Isso porque no dia 8 de novembro de 2002, os jornais de todo o Brasil noticiavam uma reportagem inacreditável. Depois de 16 anos, a família Brauli Pinto Tapajós finalmente havia encontrado seu filho, dado como desaparecido em 1986, após ter sido levado da maternidade do Hospital Santa Lúcia, localizado em Brasília. Então preparem seus corações e verifiquem onde seus filhos estão agora, porque hoje eu trarei o caso de Pedro Rosalino Brauli Pinto, mais conhecido como o caso do menino Pedrinho. Obrigada por acompanhar o podcast, Gisele, e obrigada por compartilhar essa história que até mesmo inspirou o enredo da novela Senhora do Destino. Espero que você goste bastante desse episódio, porque eu adorei, foi interessantíssimo. Então agora eu vou transportá-los para o ano em que tudo teve seu início. Tudo começa em 1986, ano em que o cometa Halley teve sua última aparição e um ano em que terríveis incidentes tomaram proporções devastadoras. Por exemplo, em janeiro, ocorreu a explosão do ônibus espacial americano Challenger. Em abril, Chernobyl, na Ucrânia, foi devastada por um dos maiores acidentes nucleares de todos os tempos. Mas talvez o pior de todos esses eventos tenha ocorrido em junho, quando Diego Maradona levantava a taça da Copa do Mundo no México. No Brasil, a ditadura militar tinha acabado de chegar ao seu fim. E em 1986, o então presidente da República, José Sarney, lançava o Plano Cruzado. Mas, infelizmente, janeiro também foi o mês em que o pesadelo de uma família se iniciava. Maria Auxiliadora Brauli Pinto, mais conhecida como Lia, e Jairo Tapajós eram casados e tinham 2 filhas. Quando, em 1985, Lia conta ao marido que estava esperando um outro bebê. Jairo, formado em Direito, autor de 2 livros publicados pela Gran Cursos sobre Direito Tributário e professor de cursinhos para concursos por mais de 20 anos, ficou super feliz com a notícia e o casal mal pôde esperar pelo seu grande dia. Isso porque a Lia já tinha perdido um filho que falecera 3 minutos depois de seu nascimento. Então a família, que era bastante unida, estava toda super animada para o nascimento do que seria o seu primeiro menino. Lia era conhecida por ser bastante brincalhona e divertida, e por sempre ser anfitriã de festa para todos os parentes. Porém, em 21 de janeiro de 1986, que era para ter sido um dos dias mais felizes da vida desse casal, seu mundo desmoronou. Na tarde de seu parto, no dia 20 de janeiro de 86, Lia estava apreensiva quanto ao procedimento, porque sempre há um risco com qualquer cirurgia, e principalmente uma tão agressiva quanto uma cesariana, né, gente? Ela havia feito uma oração, então, pedindo a Deus que desse forças a Jairo e às suas filhas, caso alguma coisa acontecesse com ela. Mas, depois do parto, que ocorrera próximo à meia-noite, ela já estava mais tranquila e calma.
Entretanto, após apenas 13 horas do nascimento de seu bebê, por volta das 11 da manhã do dia 21, uma mulher que se identificou como funcionária da maternidade do Hospital Santa Lúcia entra no quarto em que Lia se recupera do parto cesáreo e começa a conversar com Lia e com sua mãe. Jairo tinha acabado de sair para ir buscar as filhas em casa e por isso só se encontravam mesmo as duas naquele leito. A pseudo-funcionária puxa papo com as duas e fala que o bebê era muito lindo e diz para que a mãe de Lia busque um presente que eles tinham para o bebê na patologia do hospital. A Lia e a mãe ficam super confusas, mas principalmente elas ficam preocupadas. Isso porque vocês lembram que o outro bebê tinha morrido com apenas 3 minutos? Isso porque ele tinha um defeito no coração. Então, naquele momento, a mãe da Lia e a Lia acharam que devia ser mais notícias, né? E que o médico só contaria a notícia quando alguém fosse lá na patologia. A mãe da Lia então sai do quarto, vai buscar esse departamento de patologia e nesse momento a mulher que se identificara como a funcionária pergunta a Lia se ela gostaria de ir ao banheiro e afirma que podia vigiar o bebê enquanto isso. A Lia vai ao banheiro e volta pro quarto, né? E lembrando que os banheiros ficam dentro do quarto, então não é como se ela tivesse, sei lá, né, ido em outro lugar. Mas enfim, ela volta e a mulher ainda está ali. A mulher que tinha se identificado como assistente social do hospital, então, sai do quarto e espera um pouquinho quando ela então retorna. Nesse momento, a Lia já está deitada na cama com o bebê bem ao lado dela. E é então que a partir daí, essa, abre aspas, assistente social, fecha aspas, afirma que teria que levar Pedrinho para fazer alguns exames com o pediatra e a mãe, ainda pensando no outro bebê e na mãe que estava lá na patologia, fica super apreensiva, achando que realmente as intenções dessa funcionária eram as melhores e que eles queriam descobrir se estava tudo certo com o coração do Pedrinho. Após vários minutos sem a funcionária ou o bebê retornarem, a mãe da Lia é quem retorna e diz pra Lia que não tinha ninguém querendo falar com elas lá na patologia e que também não tinha presente nenhum ali. Logo em seguida, chega o médico pediatra e pergunta cadê o Pedrinho. A Lia então conta que uma assistente social tinha entrado no quarto e levado o menino para fazer alguns exames e o médico acha aquilo super estranho, mas ele não fala nada para a mãe. Ele vai investigar que exames seriam esses. Em poucos instantes, chegam os tios de Pedrinho para visitar. A mãe então informa novamente que o filho estava passando por alguns exames, todos esperam um pouco, mas depois de um tempo os tios também saem para investigar porque nem o médico e nem a funcionária e nem o bebê tinham voltado ainda. Os tios também não voltam e é aí que a Lia começa a pressentir que algo está errado. O que tinha acontecido na verdade era o seguinte: o médico tinha saído e após verificar que o bebê não estava no berçário, ele saiu procurando o recém-nascido pela UTI e pelo resto do hospital, mas em vão, porque nenhum funcionário sabia de nada que tinha acontecido naquele leito. Nesse momento, o médico, então, se encaminha direto para a porta do hospital para esperar por Jairo, que já estava voltando com as filhas. E isso, gente, porque assistente social nenhuma pode pegar um bebê de um quarto. As únicas pessoas que estão autorizadas a fazer isso são as enfermeiras e o próprio médico, se for necessário. Mas mesmo assim, todos têm que se identificar, usar crachá e coisa assim. Só que, de novo, a gente estava falando dos anos 80, né? Então as coisas eram bastante diferentes naquela época. Bem, quando Jairo chega é que começa toda a confusão após o médico comunicar a ele que Pedrinho havia sido raptado. A polícia é chamada e se encaminha ao hospital, começando logo uma investigação. Só que porque a Lia estava operada, ela teve que permanecer naquele hospital por mais 3 dias sem o seu filho. Durante a investigação, a polícia, pela falta de materiais que ajudassem a encaminhar a busca numa direção correta, como câmeras ou testemunhas oculares ou qualquer pessoa, qualquer coisa mesmo, teve que investigar todas as possibilidades. Uma coisa que eles pensaram é que uma possibilidade seria que uma funcionária brasileira da Embaixada do Gabão estava envolvida com o sequestro do menino Pedrinho e que ela queria vendê-lo num suposto esquema de tráfico pelo qual o Gabão estava sendo investigado pela Polícia Federal. Obviamente, a embaixada
nega todas as acusações, falam que não tem tráfico humano nenhum, e aí a polícia tem que procurar por outras pistas. O Jairo imediatamente começa a se mobilizar com o tio de Pedrinho no mesmo momento em que ele ouve que o filho está desaparecido, e eles saem para procurar pelo garoto, né? Eles saem para rodoviárias, aeroportos, saem para todos os lugares que eles podem imaginar, mas infelizmente sua busca permanece infrutífera por mais de uma década. Na época, a melhor esperança da polícia era o retrato falado que foi dado pela mãe de Lia e pela Lia mesmo, né, daquela mulher. A polícia fez o melhor que podia naquele momento e chegou, por exemplo, até a grampear o telefone da Lia e do Jairo para ver se a sequestradora entraria em contato com eles pedindo algum tipo de resgate. Em vários momentos, diferentes pessoas ligaram para a casa do Jairo e da Lia, passando trotes e pedindo dinheiro, mas nunca a sequestradora real. Naquele momento, não houve nenhuma pista concreta, né? As pessoas só ligavam e ficavam acusando umas às outras, e a Lia e o Jairo ofereciam dinheiro para quem pudesse dar qualquer tipo de informação sobre o Pedrinho, então por isso que as pessoas faziam isso. Mas aí, quando as pessoas davam pistas falsas, né, a polícia e o Jairo investigavam e nunca dava em nada, porque eram tudo mentiras e especulações, né? E isso permaneceu até 2002. Agora a gente vai ter que fazer uma coisa diferente. Por quê? Em geral, eu não gosto muito de ficar contando o lado do antagonista ou do criminoso, né, da história, até que a gente fale um pouco da investigação e tudo mais. Porém, gente, essa investigação não estava levando a lugar nenhum, não tinha muito que a polícia pudesse fazer, não tinha muito que a família pudesse fazer, a família nem mesmo tinha uma foto do Pedrinho, porque ele tinha acabado de nascer, e o Jairo tinha ido pegar a câmera em casa para tirar a foto do filho. Então, assim, não tem pra onde a gente correr. Eu vou, infelizmente, ter que mudar o foco e a gente, pra juntar as peças do quebra-cabeça, vai ter que falar sobre a nossa antagonista. E o nome da nossa antagonista é Vilma Martins Costa, mais conhecida como a Nazaré da vida real. A Vilma nasceu em 24 de junho de 1955 em uma fazenda no interior de Goiás. E sua infância e adolescência foram bastante conturbadas. Por exemplo, quando ela nasceu, o pai biológico dela, que se chamava José Palmeira, não quis reconhecê-la como sua filha legítima, então a Vilma foi registrada como filha de Sinfrônio Martins Costa, que tinha sido o primeiro marido da mãe dela, a Olívia. E a Vilma cresceu com a mãe e com 3 irmãos dela, que eram filhos do primeiro casamento da Olívia. Aos 13 anos de idade, a Vilma então foge de casa e vai para Brasília, onde ela começa a trabalhar como caixa em um bar local. A Vilma eventualmente se casa com o dono desse bar, o Carlos Soares, e eles têm 3 filhas, a Carla Beatriz, que nasceu em São Paulo, a Patrícia Elaine, que nasceu em Curitiba, e a Cristiane Michele, que nasceu no Rio de Janeiro. Em 1975, o ano que minha mãe nasceu, inclusive, a Vilma e o Carlos começam a atravessar uma fase conturbada do casamento deles e eles decidem se mudar para Goiânia. Mas, um ano depois, o casal acaba se divorciando definitivamente. Nesses anos seguintes, há suspeitas de que a Vilma tenha cometido vários tipos de crime, que envolvem falsificação de assinaturas, inclusive a do próprio Pedrinho e de uma outra filha dela, Roberta, em cheques e afins, e crimes como rufianismo, que, para quem não sabe, quer dizer que ela era dona de um prostíbulo em Goiânia, que inclusive se chamava O Sobradão. E ela chega a ser acusada até mesmo de tentativa de homicídio, além de também ser acusada de estelionato nessa época. Foi nesse período do Sobradão, que inclusive era frequentado apenas pelos mais abastados da capital goiana, que a Vilma se envolveu com um fazendeiro, que era casado e se chamava Jamal Raci. Ela tinha conhecido Jamal em 1976, no prostíbulo, e eles começaram a se relacionar. Após alguns anos de relacionamento clandestino, a Vilma então conta para o Jamal que estava grávida, e em 1979 nasce a Roberta. O Jamal, que não queria largar a esposa, assume a paternidade da Roberta e começa a pagar uma espécie de pensão para a Vilma até 1982. Então, assim, ele assume a filha e sustenta a Roberta tranquilamente, mas ele não larga a esposa. Só que em 82, os negócios dele começam a entrar em crise, e é aí que ele chega para Vilma e fala para ela que não tinha mais como pagar dinheiro de pensão nenhuma, e que ele não poderia mais sustentar a Roberta. Rejeitada por
por ele, ela então se volta para o Sobradão, mas pouco tempo depois, o prostíbulo acaba fechando. E ela administrava esse negócio, né, com o irmão dela, o Sinfrônio Júnior. Então, o prostíbulo fecha, a Vilma fica pobre, não tem mais o sustento do Jamal e começa a ter que vender semente de capim na rua. Sim, gente, aparentemente as pessoas compram isso. Aí que é gostar de ver o capim crescer, né, não? Ele gosta. É então que na rua, e ainda nos anos 80, a Vilma acaba se envolvendo com um outro homem também casado, chamado Oswaldo Borges. E eles ficam em um relacionamento clandestino por 2 anos, quando uma das filhas do Oswaldo descobre do caso. E, gente, pasmem, após a descoberta da traição, o Oswaldo passa então a morar com as 2 famílias, separadas apenas por 4 ruas, e isso ele faz durante os 3 anos seguintes. Só que a Vilma queria que o Oswaldo deixasse a esposa por ela. Só que claro que ele não ia fazer isso, ou pelo menos não sem razão nenhuma assim. A gente consegue ver então que a Vilma, por conta também dela ter sido uma mulher muito bonita na sua juventude, era bem vida fácil, né? Ao invés dela trabalhar honestamente e tentar crescer na vida, ela ficava querendo dar o golpe do baú, tá? E isso é o modo operandi dela. Tá, mas Jéssica, ela só fez isso uma vez com o tal Jamal. Então, eu só quero dizer que aqui, a partir daqui, você pode parar esse podcast e voltar lá nos primeiros episódios de Senhora do Destino. Isso porque é a mesma coisa. A Vilma diz para o Oswaldo que ela estava grávida para que o Oswaldo deixasse a esposa, né? Até porque a outra vez que ela fez isso com o Jamal deu super certo, só que não. E convenientemente, ela desaparece por 9 meses. E, gente, isso funciona. Só que só tem um problema. Quanto mais próximo a data em que o filho nasceria se aproximava, mais desesperada ela ficava, porque não tinha bebê de verdade nenhum. E é aí que ela bola esse plano mirabolante e simplesmente decide voltar para Brasília. Com a ajuda do irmão dela e há indícios de que também uma das suas irmãs estaria envolvida, ela entra no Hospital Santa Lúcia, disfarçada de funcionária, e começa a procurar por registros de crianças que nasceriam próximo à data que completaria 9 meses de mentira dela, né? Só que só tem um porém. Ela precisava de um bebê que se parecesse com o Oswaldo. Então, no dia que o Pedrinho nasceu, né, ela estava andando pelo hospital à procura de um bebê. E o Pedrinho tinha a mesma cor de pele e cabelo que o Oswaldo. E é só por isso que ele foi o escolhido. Mas, gente, se não fosse ele, ela teria roubado outro bebê de qualquer forma, porque, como vocês podem ver, ela não tem problema nenhum em mentir e praticar tanto de crime que for necessário para se dar bem na vida de forma fácil, sem ter que trabalhar dignamente, né? Então, ela viu todos os bebês ali do hospital, estava entrando de quarto em quarto, fingindo ser uma servidora social, até que, em certo momento, quando ela está no corredor, ela vê o Jairo saindo do quarto. E é nesse momento que ela se aproveita da situação e entra naquele quarto, onde acontece o que eu relatei no início do episódio. Ou seja, ela se livra da mãe da Lia, leva o Pedrinho falando que ia fazer exames e que já voltava, e aí ela sequestra o bebê indefeso. A Vilma então foge com o Pedrinho de volta para Goiânia e o apresenta ao Oswaldo, que então larga a esposa e ainda por cima compra uma marcenaria para Vilma para que ela possa fazer móveis e vendê-los. E ela começa a administrar o seu mais novo negócio, que dura por anos e anos. E o pior, o Oswaldo ainda dá o próprio nome dele para o bebê roubado. O Oswaldo, inclusive, permaneceu com a Vilma até sua morte em 2002, e ele criou o Pedrinho, achando que o garoto fosse filho dele, e o Pedrinho achando que aquela fosse a família de verdade dele. Quando o caso do Pedrinho veio à tona em 2002, inclusive uma das filhas da Vilma, a Carla, fez testes de DNA para descobrir se ela também não tinha sido roubada da maternidade. O teste voltou positivo, então a gente sabe que pelo menos essa é filha dela mesma, né? E ela fez o teste porque nem o Carlos e nem a Vilma, que eram seus pais, conseguiram responder aos investigadores o hospital ou a data exata de onde as 2 filhas mais velhas teriam nascido. Na verdade, eles só acertaram mesmo a data e o local onde a Cristiane tinha nascido, mas ok, né? Excelentes pais aí. Não apenas isso, mas durante a investigação do caso Pedrinho,
Para ser exata, no dia 12 de fevereiro de 2003, a Vilma também acaba sendo acusada de ter roubado sua outra filha, que era a, abre aspas, filha do Jamal, a quem a Vilma tinha dado o nome de Roberta, mas que era, na verdade, Maria Aparecida Fernanda Ribeiro da Silva. E a Aparecida, a Vilma roubou da maternidade de Maio, em Goiânia, em 1979. Bem diferente do Pedrinho, a Aparecida não quis manter nenhum contato com a família biológica e continuou com a ladra, com a mãe de criação, após ela ter cumprido 5 dos 19 anos de sua pena e ter ganhado liberdade condicional. E a Aparecida preferiu continuar com o nome dela, que foi dado por Vilma, que é Roberta Jamile Martins. Inclusive, a Vilma tinha feito uma laqueadura logo depois da sua última filha, a Cristiane, ter nascido, e por isso é que ela não conseguia mais engravidar. Quando o Jamal descobriu dessa história toda, ele fez um teste de DNA com a Roberta e quando o teste acusou negativo, ele imediatamente contrata uma advogada para reaver todo o dinheiro que ele gastou com a Roberta durante a vida dessa suposta filha. E é aí que a gente descobre que isso aqui era o que tinha acontecido. Voltando lá em 1976, quando eles se conhecem, estão envolvidos 2 anos de relacionamento clandestino, ele não quer largar a mulher, ela quer ficar com ele porque ele é um fazendeiro rico, né? E aí, em 1979, ela fala pra ele que estava grávida. Então, a Vilma, que queria dar o golpe do baú, mas sem poder mais ter filho, mente pro Jamal que tá grávida e começa a engordar pra caramba. Depois de 9 meses, ela viaja para Itaguari, onde ela conhecia esse médico chamado Rubens Rodrigo Dantas, que era amigo de longa data dela e dono da única clínica na cidade onde ela estava. Só que esse médico namorava uma tal de Neuza Marques, que era, gente, nada mais, nada menos do que a secretária de um outro médico, Jorge Gomes Filho, que esse sim trabalhava na maternidade de Maio, hospital esse responsável pelos exames da Francisca, a mãe biológica da Roberta. Então, lá em Itaguari, a Vilma faz uma lipoaspiração para se passar de parida, né? E volta para Goiânia. E já de volta à capital goiana, ela então faz com que uma enfermeira, que a gente não sabe quem é, mas que provavelmente pode ser essa tal de Neuza Marques, né? Roube a Roberta e a traga para a Vilma. A enfermeira traz a Roberta para a Vilma e a farsante ainda passa o sangue dela da lipoaspiração na criança. Uma monstruosidade isso, né? E assim, né? Pode pegar a doença e tudo mais, mas ok. Então, depois de passar o sangue na menina roubada, ela liga pro Jamal, que vem correndo para ver a, abre aspas, filha, fecha aspas, que acabava de nascer. Tá, Jéssica, então pelo amor de Deus, me fala logo como que o caso do Pedrinho foi resolvido. Calma, ouvinte, porque agora eu vou contar pra vocês como tudo foi revelado no ano de 2002, o ano inclusive que o meu primo nasceu. Nesse ano, uma neta do Oswaldo, que eu não vou citar o nome aqui para proteger a identidade dela, porque afinal de contas eu não acho que ela fez nada de errado, inclusive o que ela fez foi um ato de heroísmo, tá? Então essa neta do Oswaldo se deparou com o caso Pedrinho. E como que ela se deparou com esse caso? Bem, gente, quem já tinha idade naquela época com certeza deve se lembrar. Mas assim, quase todo ano apareciam na TV a Lia e o Jairo pedindo ajuda e qualquer tipo de informação sobre o desaparecimento do Pedrinho. Então, da mesma forma que eles faziam isso há 16 anos, em 2002 novamente, eles pedem que seja publicada uma reportagem no jornal e também na internet, e nessa reportagem eles colocam o retrato falado da Vilma, que eles ainda não sabiam que era Vilma, claro, né? Mas enfim. A neta do Oswaldo, que já suspeitava da Vilma porque ela conhecia essa índole dessa mulher há anos, né? E sabia que a Vilma não era a flor que se cheirasse, ela se depara com esse artigo e vê o retrato falado e vê como ele parecia com a Vilma quando ela era mais nova. Mas a neta do Oswaldo também conhecia o Oswaldo Júnior há muito tempo, né? Então, quando ela se depara com essa reportagem do caso Pedrinho, também tinha sido publicado ali uma foto que o Jairo havia disponibilizado dele mesmo quando ele era criança. E é aí que a neta tem certeza de que o Oswaldinho era, na verdade, o menino brasiliense raptado. Uma outra curiosidade que eu quero colocar aqui é o seguinte: já rolava esse rumor na família do Oswaldo, né? Então a primeira família dele, lembra que ele era casado e tinha filhas e tudo mais? Então, essas filhas e aquela família do Oswaldo já
estava ali fofocando há muito tempo que o Pedrinho não era, na verdade, filho do Osvaldo e que a Vilma tinha, conseguido essa criança de alguma forma, eles não sabiam como, mas ela tinha conseguido essa criança pra dar o golpe do baú no Osvaldo. Então, assim, mesmo que o filho fosse dela, que ela tivesse grávida, ela teria engravidado de outro homem. Só que lembra que eu falei que a Vilma tinha desaparecido por 9 meses? Então é interessante, porque já tinha uma fofoca rolando na família que ela tinha roubado um bebê, tá? Então, assim, interessante isso. Mas isso daqui são só especulações, como eu falei, são fofocas. Só que um outro detalhe importante que a gente não pode falar 100% que é uma outra razão para que a neta tenha suspeitado da Vilma, até porque a gente não sabe se isso foi a própria neta que publicou, foi o seguinte: no dia em que o obituário do Osvaldo pai foi publicado, no mesmo jornal, ao lado, saiu uma carta de ódio para Vilma, que nunca foi assinada. Então a carta é uma carta anônima. Na carta, palavras duras eram dirigidas a essa ladra de bebês, dizendo que ela havia feito muitas famílias sofrerem e que algum dia ela iria pagar pelos seus crimes, ok? Então, assim, dentro da família do Osvaldo não era nenhum suspense que era uma possibilidade que a Vilma teria roubado o Osvaldo, né? Então, em 20 de agosto de 2002, por meio de um e-mail, essa informante anônima compartilhou detalhes sobre um garoto nascido em Brasília e que tinha sido adotado por uma família goiana. A remetente forneceu à Polícia Civil de Brasília evidências como fotografias e descrições do garoto, afirmando que ela tinha certeza de que se tratava do Pedrinho, sim. Em resposta, agentes da polícia são despachados para Goiânia, onde o garoto residia à época. Nesse período, o principal problema era que os policiais não conseguiam encontrar o Pedrinho sozinho para abordá-lo. E isso porque, como Osvaldo, o pai de criação do Pedrinho, tinha falecido há menos de um mês, o garoto não estava indo à escola e passava bastante tempo dentro de casa. Apenas após um período de investigação é que a polícia finalmente consegue abordar o Pedrinho na porta da escola, e agora eu vou deixar claro que essa daqui é a versão do Pedrinho, tá? Tem uma outra versão que dizem que a polícia parou o Pedrinho, que já dirigia com 16 anos, em uma blitz e o levou até a delegacia. Porém, como as autoridades não sabiam como o Pedrinho ia reagir, eles acabaram inventando uma história sobre um acidente e pediram para coletar o sangue do Pedrinho. O menino recusou a princípio, então a Polícia Civil, naquele momento, ainda enfrentava um problema, porque os policiais não conseguiam o DNA do Pedrinho de forma alguma. A Vilma até chega a ir à delegacia de polícia nesse momento, e os policiais revelam naquele momento que eles estavam investigando o caso do Pedrinho e era realmente isso que estava acontecendo. O Pedrinho até diz em entrevista mais tarde, que ele queria muito ajudar e que ele tinha certeza de que aquele exame ia voltar negativo, porque afinal de contas a mãe dele, que ele achava que era a mãe dele, ele estava falando não, nada a ver isso daí, Então ele queria fazer o teste de DNA só para que os pais desse menino vissem que realmente ele não era filho da Lia e do Jairo, Mas naquele momento, ele decide, por conta da mentira que os policiais tinham contado pra ele, e também, com medo deles estarem mentindo de novo, ele decide então que ele vai recusar fazer o teste naquele primeiro momento. Só que aí, quando ele chega em casa com a Vilma, ela fala pra ele que ele poderia sim ser o Pedrinho, só que olha a história que ela inventa pra ele. A Vilma diz que ele poderia ser o Pedrinho porque há 16 anos, o Osvaldo, como ele era chamado naquela família, teria sido entregue ao Osvaldo pai por um gari que tinha encontrado o menino em um lixo em Brasília. Ai, gente, pelo amor, A tal assistente social misteriosa teria tirado o menino de dentro do quarto de uma maternidade no hospital em Brasília para simplesmente jogar o menino no lixo, e um gari encontrou o menino no lixo em Brasília e dirigiu até Goiânia só pra entregar o bebê pra um cara aleatório? Me desculpem, mas eu não consigo ficar sem dar minha opinião nesse caso, porque essa mulher roubou um bebê dos braços da mãe dele, e não só esse bebê, como vocês podem ver também a irmã, E pra mim é simplesmente muito difícil eu ficar de bico fechado, porque ela é uma mentirosa. Nesse momento, o Pedrinho então decide que com certeza ele queria fazer o teste, até pra descobrir então se ele era ou não o Pedrinho. É então que, em 7 de novembro de 2002, o Correio Brasiliense, principal jornal de Brasília, torna pública a investigação do suposto Pedrinho de Goiânia.
Os pais de Pedrinho imploram à polícia permissão para entrarem em contato com o menino, e a polícia finalmente deixa que os pais liguem para o suposto filho, e é justamente após uma troca de telefonemas com Jairo e a promessa da Polícia Civil de que nada aconteceria com a Vilma, que o Pedrinho finalmente aceita disponibilizar seu material genético para teste. Isso ocorre então no dia 7 de novembro e no dia seguinte, então dia 8 de novembro de 2002, uma semana após ele ser abordado pela polícia na porta da escola, sai o resultado do DNA. O menino, criado por Vilma Martins Costa por mais de 16 anos e registrado como Oswaldo Martins Borges, era na verdade o Pedrinho Rosalino Brauli Pinto. Apesar da notícia se espalhar, inclusive internacionalmente, em questão de horas, foi apenas na semana seguinte que Pedrinho pôde conhecer seus pais biológicos pessoalmente pela primeira vez, depois de mais de uma década separado deles. Lia e Jairo alugaram um micro-ônibus para levar os irmãos de Pedrinho, além de tios e primos, que foram até um restaurante em Goiânia para se encontrarem com Pedrinho. Ou, pelo menos, era isso que a família do Pedrinho achava que ia acontecer. Isso porque, quando eles chegaram lá em Goiânia, os familiares biológicos do Pedrinho tiveram que almoçar ao lado da autora do crime e de suas filhas. Pedrinho continuou morando com a Vilma por alguns meses, mas depois passou a morar sozinho em Goiânia, com amigos da escola, onde ele permaneceu por mais 6 meses. Em 23 de abril de 2003, o Tribunal de Justiça de Goiás emitiu um mandado de prisão preventiva para Vilma, no contexto da investigação do sequestro de Pedrinho. A determinação foi feita pelo juiz Ademar José Ferreira, da 10ª Vara Criminal, e agentes policiais se dirigiram à residência da acusada com o mandado em mãos. Porém, ao chegar, não a localizaram. Ela então é declarada foragida da justiça. Porém, nem um mês depois, no dia 12 de maio de 2003, nas primeiras horas da madrugada, a Vilma, que estava escondida em Aparecida de Goiânia, escuta batidas intensas na porta da residência onde buscava refúgio. Após baterem algumas vezes e não obterem resposta alguma, 3 policiais arrombam a porta e adentram o imóvel. Eles procuram pela casa até que descobrem a empresária de então 47 anos, escondida sob um extenso sofá, e lhe dão voz de prisão, finalmente, né? Após a prisão de Vilma, Pedrinho então decide ir morar com a família biológica em Brasília definitivamente, e ali ele termina seus estudos, até porque o sonho dele era cursar Direito. Em 24 de agosto de 2003, Vilma finalmente recebe uma sentença de 8 anos e 8 meses em regime semiaberto assinada por aquele mesmo juiz. A condenação refere-se à subtração de incapaz e a registro falso de Pedrinho. Pelo sequestro, que, by the way, é um crime hediondo, mas ok, né? Ele pode ser inafiançável, mas a pena ainda é curta. Vai tomar no c, né, gente? Pelo amor. Mas enfim, então pelo sequestro do Pedrinho mesmo, e aparentemente o registro falso dele, que também é crime, ela recebeu menos de 9 anos de reclusão. E é por isso que o Brasil não vai pra frente, né? Bem, só que lembra que eu tinha falado daqueles outros vários crimes que ela tinha cometido durante a vida dela? Então, posteriormente, ela é condenada pelo rapto e registro também da Roberta, cujo nome real era Aparecida Fernanda Ribeiro da Silva, e isso, somado às penas daqueles outros crimes, totalizam 19 anos e 9 meses de prisão para a Vilma. Porém, em 28 de maio de 2004, desembargadores goianos reduziram a pena da Vilma em 3 anos e 6 meses no caso do sequestro do Pedrinho, e isso por conta da prescrição do crime de parto suposto. Em 30 de maio de 2004, a pena da Vilma foi reduzida em mais 6 meses no processo do registro falso da Roberta, alcançando então uma redução total de 4 anos com recursos. Em 27 de dezembro de 2005, a Vilma iniciou o cumprimento da pena em regime semiaberto, dormindo na casa do albergado em Goiânia, dividindo um pequeno quarto com outras detentas. Ao longo de 2006, a Vilma passa a maior parte do ano fora da casa do albergado, utilizando atestados médicos para ficar aproximadamente 200 dias na chácara da família ou em clínicas, dizendo que tinha diabetes.
Em 9 de janeiro de 2007, a Vilma é então transferida de um hospital para CPP após constatações de negligência com sua saúde na casa do albergado. E em junho de 2008, após 5 anos na prisão, ela obtém o direito de cumprir pena em regime aberto, desfrutando desse benefício até o final do ano. Em 19 de agosto de 2008, a Vilma finalmente conquista a liberdade condicional, que, na verdade, ela já tinha desde o começo da pena dela, né? Vamos ser honestos aqui. Porque essa pena foi a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida. Tá inclusive parecendo pena de político corrupto, né? O que deve ter a ver com as pessoas que frequentavam o Sobradão. Mas isso são só especulações minhas, deixando isso bem claro. Bom, a Vilma então não cumpre nenhum ano de prisão, dizendo que sua pena no final era para ter acabado só em 2019. Mas como diria o Vin Diesel no Velozes e Furiosos, this is Brazil, né? Bom, uma boa notícia é que o Pedrinho, após todo esse fuzuê, concordou em ir morar com os pais biológicos em Brasília e até chegou a estudar em um colégio perto de onde eu morava e onde inclusive meu tio também tinha estudado, o Leonardo da Vinci. Inclusive, a gente vivia pegando trânsito ali porque a imprensa toda parava os carros na frente da escola para ficar filmando o Pedrinho o tempo todo e a gente até já viu o Pedrinho algumas vezes saindo do colégio no carro dos pais. Assim, claro que ele ainda escolheu manter contato com a Vilma, né? Porque, afinal de contas, ele tinha sido criado por ela. Imagina o choque dele, né, gente? Não dá nem pra culpar o Pedrinho, porque, infelizmente, ele tinha laços afetivos com ela. Independentemente dele saber o que tinha acontecido, na cabeça dele, ela foi mãe do Pedrinho por 16 anos. Então, não dá pra gente julgar um menino por isso. Mas dá pra gente louvar a moral do Pedrinho, que voltou a morar com as outras vítimas desse crime horrível até o seu casamento. E em 19 de novembro de 2011, o Pedrinho então acaba se casando com a Nábila Gabriela Queiroz Galvão, em Brasília. 3 meses depois, ele descobre que será pai e o bebê nasce em dezembro do ano seguinte. Todos os domingos, a família do Pedrinho, que agora é advogado na capital brasileira, visita os seus pais biológicos na residência deles no Lago Norte. E uma curiosidade sobre o caso do Pedrinho, e realmente algo que eu acho lindo que aconteceu, foi o seguinte: a Lia, todo ano, escrevia uma carta para o Pedrinho no dia do aniversário dele. E ela sempre acreditou que um dia ela entregaria essas cartas na mão do filho. E, gente, no dia 20 de janeiro de 2002, o ano em que tudo foi revelado, ela escreveu na sua carta que sabia que aquela seria a última carta que ela escreveria para ele, porque ela sentia que eles iam encontrá-lo antes do próximo aniversário do Pedrinho. E em novembro daquele ano, ela pôde pela primeira vez em 16 anos rever o seu filho e entregar para ele todas as cartas. Que lindo isso, né, pessoal? Eu até tenho que me recompor aqui agora depois disso um pouco. Uma outra curiosidade foi que durante a investigação do caso Pedrinho, 5 vezes para ser exata, a polícia acreditou ter encontrado o verdadeiro Pedrinho. Uma das vezes, inclusive, a criança que eles suspeitavam ser o Pedrinho ficou com a Lia e com o Jairo por quase 1 mês, mas aí o teste de DNA indicou que, na verdade, aquele menino não compartilhava nenhum grau de parentesco com nenhum dos dois e eles foram forçados a voltar à estaca 0. Ai, mas Jéssica, como que o teste de DNA do Pedrinho de verdade demorou 1 dia só e esse menino demorou 1 mês? Gente, porque nessa época os testes de DNA demoravam muito mais tempo para sair. Então, né, vamos ter em mente aqui que a gente estava falando dos anos 80, anos 90 e 2000. São 3 décadas aqui, né? Então, assim, não dá pra gente comparar a tecnologia de hoje em dia, em 2024, com a tecnologia que existia naquela época, né? Bom, o caso Pedrinho trouxe muitas consequências para toda a sociedade brasileira. Por exemplo, muitas mães até hoje deixam seus esposos e familiares alertas nos hospitais para vigiarem seus filhos para que ninguém os roube. Agora, eu vou colocar aqui minha avó em evidência e dizer que, inclusive, por conta do caso Pedrinho, ela até chegou a cogitar que minha mãe tinha sido trocada na maternidade, ok? Então, ela saiu investigando todo mundo que tinha nascido no mesmo dia da minha mãe e até entrou em contato com essa mulher que ela pensava que parecia com a minha mãe, tá?
E elas duas fizeram amizade e fizeram um teste de DNA das respectivas filhas, mas, obviamente, nenhuma criança havia sido trocada e era tudo coisa da cabeça delas, né? E assim, dentro da minha família, minha avó não foi a única. A minha mãe, Gisele, que inclusive foi quem requisitou esse episódio, inclusive, beijo, mãe, ela colocou toda a família pra me vigiar e também vigiar o meu irmão quando nós nascemos em 95 e 2008, respectivamente. E por esses relatos, a gente pode ver que o desaparecimento do Pedrinho, juntado com os sequestros das crianças que estavam desaparecendo em todo o Brasil no final dos anos 80 e início dos anos 90, fez com que a população, que assistia tudo horrorizada, começasse a tomar medidas que acabaram afetando a cultura da época e até mesmo a cultura atual do Brasil. A Vilma até hoje não confessou nunca, nem para o Pedrinho, nem para nenhum membro da família e nem publicamente, que ela roubou o garoto. Hoje em dia, a coisa mais atual que a gente tem é que ela pediu desculpas a Lia, mas ela disse que ela não roubou o Pedrinho da maternidade, e sim que ela teria comprado o Pedrinho de uma mulher, né? Só que vamos deixar claro, gente, a Lia e a mãe da Lia viram quem foi essa mulher. Então, assim, a Lia reconheceu a Vilma imediatamente, na primeira vez que ela a viu em pessoa, né? E, na verdade, a primeira vez que ela viu em pessoa foi lá no hospital, mas assim, a segunda vez foi no restaurante com o Pedrinho, e depois disso a Lia, obviamente, nunca mais quis ver essa mulher na vida dela. E para esse caso, eu me baseei em autos do processo, em diversas reportagens publicadas no Correio Brasiliense e nas revistas Época e Uai Online, que montou uma cronologia fera para todo o caso, inclusive, viu? Eu também tirei algumas informações de vídeos dos canais do Beto Ribeiro e do canal Desaparecidos Oficial. Esse canal aqui, Desaparecidos Oficial, eu sugiro que vocês deem uma olhada, gente, porque é impecável o trabalho deles, e eles fizeram uma entrevista com o próprio Pedrinho e uma outra entrevista com a prima do Pedrinho, que conta mais detalhes sobre o caso, como foi o desaparecimento, como foi na época pra família, tudo isso, e eu achei super fera a entrevista dela. E também a entrevista do Pedrinho, né? Bem, esses dois canais estão disponíveis no YouTube, e eu sei que o Beto Ribeiro, por sua vez, se baseou em um livro que foi escrito por Renato Alves, que era um jornalista do Correio Brasiliense. Então, se vocês tiverem interesse, o nome desse livro é O Caso Pedrinho. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, mas não antes de perguntar se vocês têm algum relato sobrenatural ou de lenda urbana da sua cidade ou região que gostariam de compartilhar. Se esse for o caso, então enviem um e-mail para espiritosdoalém.podcast@gmail.com, tudo junto e sem acento nenhum, e poderão ter sua história ou lenda contadas aqui. Eu também gostaria de agradecer pela sua audiência e pedir para que vocês avaliem o podcast no Spotify. Isso, é claro, se vocês forem avaliar com 5 estrelas. Se vocês não forem avaliar com 5 estrelas, então é muito trabalho, nem vai atrás disso não, ok? Uma notícia, né, uma novidade aqui é o seguinte, que agora o podcast também está disponível em outras plataformas, como, por exemplo, na Amazon Music, que é gratuita. Você pode criar uma conta, ou se você tem uma conta com a Amazon, você pode usar essa conta, e você pode ouvir o podcast gratuitamente. A gente também está disponível em um site que se chama Radio Public, então Rádio Public, e esse site também é gratuito. Bem, um abraço e até a próxima. E lembrem-se, nunca confiem muito em funcionários de hospital nenhum. A gente nunca sabe quando o perigo estará à espreita.